aí, gente, prontos para mais uma empreitada? Agora em um dos gêneros mais gostosos que existem. Aí a gente fala, ai, não gosto. Bobinho, é que você ainda não pegou o jeito da coisa, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião é uma das modalidades de texto que é chamada de opinativo-argumentativa. Ou seja, você manifesta a sua opinião e você tem que comprovar essa sua opinião, justificar essa sua opinião, fazer com que essa sua opinião prevaleça. Tem gente que às vezes fala assim, ai, prof, mas quando é artigo eu não posso só partir de achismo? Não, amor, achismo não é exatamente um texto de respeito. O artigo de opinião é um tipo de texto do universo jornalístico. Normalmente, ele é publicado nos jornais, revistas, sites e blogs com um objetivo: discutir um assunto polêmico, deixar claro um posicionamento muito bem marcado, convencer outras pessoas ou convidá-las a comungar daquela linha de raciocínio. Só que tem algo muito importante no artigo de opinião. Eu sou articulista, o cara que escreve. Eu normalmente não respondo pelo jornal, eu respondo pelas minhas palavras. Então o que acontece? Eu sou muito mais forte, incisivo, posicionado em relação ao tema. Então é muito interessante que o artigo de opinião é um dos gêneros que eu mais peço que os meus alunos leiam. Por quê? Porque você percebe ali uma pessoa que tem um compromisso muito grande com aquilo que ela acredita e ela busca muitas leituras para fundamentação. Normalmente o artigo de opinião é um gênero que sai do senso comum, que é gostoso. Então, eu sempre recomendo, meu querido, artigo de opinião bacana, pega um cara chamado Sakamoto, ele tem um blog sensacional. Artigo de opinião bacana, às vezes você pega Eliane Brum, incrível essa mulher. Então você encontra artigos de opinião que são de autores bem famosos, consagrados e muito bons, e que te ajudam a produzir. Bora pensar nele agora comigo? Bora comigo na telinha, vou chamar a atenção só para os pontos mais importantes, que boa parte deles já fui conversando com você. Então vem comigo para cá. É o seguinte, quando você pensar no artigo de opinião, você vai observar que esse gênero, ele é muito comum, é aquilo que eu falei, olha a primeira linha, ele é um gênero opinativo, pertencente ao universo jornalístico. Então isso é o que eu estava comentando. Agora dá uma olhada no outro slide comigo, vamos lá? Nesse texto você vai perceber que é preciso, óbvio, que você tenha uma tese principal. Você vai defender um posicionamento, não dá para fazer artigo em cima do muro, isso não é posicionamento. Artigo de opinião pede o quê? Alma, coração, densidade, entrega as suas ideias, os seus posicionamentos. E por favor, artigo de opinião sempre tem título e os títulos têm que ser o quê? Atraentes. Nada de colocar como título a sociedade. Se você colocar a sociedade, eu vou falar pra você o seguinte, o corretor vai olhar e falar, ih, dissertou. Já de cara ele vai olhar pra você com não muito amor. Então, pera aí. Não, você é poderoso, vitaminado e absoluto, você vai dizer o quê? Você vai se posicionar acerca dessa sociedade dual, certo? Então, opa, já percebi que o menino tem a ver um dualismo na sociedade. Ou você vai usar, como eu falo com os meus meninos presencialmente, filho, se o tema é leitura, o que você vai fazer? Você vai pensar, poxa vida, a leitura no Brasil, ela tá indo bem? Não, a leitura é um quadro negro. Olha que título bacana. Esse título uma vez apareceu no Enem, certo? E ele foi usado numa dissertação, mas poderia perfeitamente bem estar num artigo de opinião. Bora comigo pra telinha. Olha só, primeiro, todo artigo de opinião tem tese clara. Você já sabe, você tem que se posicionar. Tem título, criativo, atraente, tchucu-tchucu. E lembra que na tua introdução você deve fugir do senso comum, certo? Então o que eu vou pensar? Peraí, me deram um tema, pediram para que eu falasse acerca do tema, eu não vou começar falando discute-se atualmente no Brasil sobre. Por quê? Porque não vai ficar bom. Então o que você vai começar? Você vai pensar assim, olha, pensa em um relato interessante que você tenha sobre aquele assunto, pensa de repente na mitologia, na literatura, na sociologia, certo? Então, você vai buscar uma data comemorativa, certo? Aproxima-se o dia das crianças, o dia dos pais, o dia do idoso. Depois do Facebook, a gente tem dia de tudo nessa vida. Então, busque alguma coisa que rompa com essa ideia. E aí, você começa a fazer o texto. Lembra que, como numa dissertação, tem alguns pontos que são comuns, você tem que ser o quê? Objetivo, posicionado, mas você pode, em alguns momentos, sair daquela que é a informação, o fato, a opinião, a tua interpretação de mundo e trazer algo mais pessoal, uso da primeira pessoa, por exemplo. Num artigo de opinião, essa primeira pessoa ela é bem-vinda. Muito diferente da dissertação. Dissertação é tudo em terceira, no artigo não. Começa em terceira, vai pra primeira, você vai ver que vai ficar gostoso, fica um jogo legal. Ele tem que ter um pouquinho mais de subjetivismo, às vezes usar uma ironia, uma metáfora. Isso dá charme pro texto, como um texto que a gente vai ler já já, que ficou lindo. Inclusive é da última prova. Então, olha só comigo, volta pra telinha. Se você falar de artigo de opinião, lembra do seguinte, essa mistura de linguagem está lá no penúltimo item. Aceita a mistura da linguagem objetiva, que é essa mais dissertativa, com a subjetiva, que é o uso da primeira pessoa. Aí eu digo pra você, amor, primeira pessoa do plural ou do singular?
Filho, artigo de opinião, aceita a primeira do plural. Filho, artigo de opinião, aceita a primeira pessoa do singular, porque eu posso ter uma opinião contundente e minha, certo? Na prova passada da UEM, dá uma olhada comigo aqui, ó. Na prova passada da UEM, eles deram um tema que foi muito legal. Hoje em dia a gente tá vendo isso direto, gente brigando por causa de política, certo? Então, né, a gente vê universos polarizados e de repente eles pegaram assim, amigos que tiveram amizade desfeita por algum motivo, certo? E eles brincaram e falaram no contexto, olha, você é um estudante de graduação, você participar de um concurso, promovido num jornal, aberto aos alunos, para tratar do tema amizade, motivando a leitura de 2 textos que eles deram. Amizade que termina por causa de política, era mesmo amizade? Dá uma olhada depois no seu material que tem a proposta inteira aí. Acompanha comigo aqui. No comando específico, o que ele faz? Considerando o contexto de produção acima apresentado, escreva um artigo de opinião sobre a manutenção ou não da amizade quando antigos amigos que tomam posições, rumos diferentes na vida, assumem gestos políticos opostos diante de questões da sociedade. O seu ponto de vista deve ser sustentado no mínimo 2 argumentos. Seu artigo deve ter 10 a 15 linhas, caso haja necessidade, identifique-se apenas como universitário ou universitária. Primeiro, olha para isso. De bater o olho nessa redação, dá para ver que essa pessoinha de cara, já colocou algo bem legal pra gente? Olha para esse título, acompanha esse título, veja lá, evolução exige diálogo. Você fala, peraí, não entendi direito não, mas isso é feito de propósito, quando você terminar de ler, você vai entender como um todo, e você vai ver que esse título é atraente, ele era interessante. Acompanha o texto comigo, olha só. Abrindo aspas, porque é uma citação. O homem é um animal político, afirmava Aristóteles há muito tempo. E isso significa, de forma simplificada, que nascemos para viver em sociedade, que é natural. Pobre filósofo, se soubesse a confusão que vira hoje quando alguém apenas cita a palavra política em qualquer rede social, por exemplo. Há quem fale que não sabemos discutir política. Ledo engano. O que não sabemos é aceitar ideias divergentes das nossas. Tenho presenciado inúmeras vezes amizades se desfazendo devido a posicionamentos opostos. Onde foi parar a tolerância, se até mesmo amigos não se respeitam mais? Para tudo. Olha que show! Começou em terceira pessoa em cima do fato, partindo de um pensamento, falou o nome de um pensador mostrando e chamando a autoridade, falou no primeiro período em terceira pessoa, aí falou, pobre filósofo. Não é assim, o filósofo tem razão. Não, já tem uma brincadeira com essa linguagem, uma apropriação de um posicionamento. Muito legal nesse texto. Repare que agora já tenho um argumento marcado. Eu já tenho um argumento posicionado. O homem é um animal político, mas será que realmente está exercendo? O primeiro argumento já está visto. Vamos para outro parágrafo? Dá uma olhada aqui, ó. Ademais, que conector tchuco. Acompanha. Ademais, em termos biológicos, a evolução depende diretamente de uma mutação. Diante disso, se fôssemos todos iguais, como a sociedade evoluiria? Ora, é preciso ter a tese e a antítese para que do confronto de ideias venha a surgir um novo conhecimento. Nesse contexto, escutar o diferente torna-se essencial à vida evolutiva. Apesar de anos vivendo em sociedade, parece que, paradoxalmente, nos tornamos seres mais imaturos no que diz respeito a realizar tal tarefa corretamente. Sociedade envolve pluralidade e boa convivência, e só chegaremos a isso se dialogarmos de maneira saudável sobre política, o que é que nos cerca naturalmente. Você viu que coisa tchuca? O homem é um animal político, a política nos cerca naturalmente. Percebe que começa e termina mais ou menos no mesmo raciocínio? Mas percebe que ao longo do texto há 2 posicionamentos, há 2 visões, há 2 argumentos, fundamentando uma linha de raciocínio. Então preste atenção, foi respondido ao que foi proposto, foi exposto de maneira coerente e foi evidenciado que os amigos hoje em dia estão brigando demais, porque, como diria Caetano, Narciso acha feio que não é espelho. Ou seja, a gente não quer mais conviver com o outro. Poxa, que ruim, que maldade, certo? Dá uma olhada, esse texto foi um texto praticamente que gabaritou a prova. Então eu espero que você venha produzir um texto poderoso, vitaminado, com pergunta retórica, com uso de metáforas, uso de ironias, uso da terceira e da primeira pessoas. Por quê? Quando eu jogo na terceira, eu demonstro racionalidade. Quando eu jogo na primeira, eu demonstro subjetividade. Quando eu fundo as duas, eu sou poderoso. É basicamente isso que ele quer. E um título que seja diferente do senso comum. Então, fazendo isso, você vai ver
ver que o teu artigo vai ficar muito mais legal. Flá, posso usar um dado estatístico? Pode, se você tiver uma disposição. Posso, num determinado momento, se eu quiser citar mais de um autor? Pode, mas cuidado, são só 15 linhas, ok? Objetividade aqui também é muito importante. 3 ou 4 períodos por parágrafo? Tchutchuco, ok? Então vá lá. Agora, bora treinar nas propostas que eu deixei pra você. Grande abraço, gente. Até a próxima.